Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Conexão Diálogo. Hoje nós teremos uma questão bem importante. Como algo tão complexo como a célula poderia ter surgido por acaso, se cada parte dela precisa funcionar perfeitamente desde o começo? E será que o DNA, com tanta informação e precisão, poderia simplesmente ter evoluído sozinho, sem nenhum tipo de direção? Hoje conversaremos com a professora Olga Sueli Marques Moreira, com o tema Célula, um problema para a evolução. Quer entender mais sobre isso? Fica com a gente, após a vinheta voltaremos. Informação, entretenimento, cultura, negócios, saúde, educação e fé. No ar, Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Cell Dental, centro especializado em atendimento odontológico com qualidade e excelência. Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED. CB2Go, o sabor especial do café mineiro, na melhor cafeteria de São Luís. Realização S23 Produções. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Conversaremos hoje com Olga Moreira, que é doutora em fisioterapia e tem se dedicado ao estudo de neuroreabilitação do envelhecimento e da fotobiomodulação. Olga é graduada pela Universidade Estadual da Paraíba, com mestrado e doutorado pela Universidade Federal de São Carlos. Atualmente é professora da Universidade Federal de Sergipe e ministra disciplina nas áreas de geriatria, gerontologia e reumatologia. Também é membro da Sociedade Brasileira de Design Inteligente e tem se dedicado ao estudo da complexidade da vida a partir dessa visão. Hoje ela nos ajuda a entender por que a célula é um grande problema para a teoria da evolução. Professora, seja bem-vinda ao Conexão Diálogo. A palavra é sua para suas considerações iniciais. Obrigada, professor Paulo. Muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme conhecê-lo. E vamos, nesse momento, nos dedicarmos ao conhecimento, né, da célula, do DNA, dos mecanismos moleculares do DNA, e dessa forma, estarmos defendendo aí, dando suporte, né, às abordagens da teoria do design inteligente. Perfeito. Professora, para começar, que lhe levou a escolher fisioterapia como profissão? Essa decisão ela foi muito antiga, né? Desde 1980. Eu, de fato, não sabia exatamente com o que a fisioterapia lidava, mas quando eu entrei na universidade, comecei a estudar, né, as disciplinas, do básico do curso. E aí eu comecei a me apaixonar, né, pela área da saúde, e quando iniciou as disciplinas da parte profissional, que eu vim entender com mais profundidade as áreas que a fisioterapia poderia atuar, né, que envolve basicamente todas as áreas que a medicina atua, né, como ortopedia, reumatologia, geriatria, neurologia, dentre outras, até oncologia, pediatria. Hoje, a fisioterapia não é ela atua em todos esses campos. A minha especialidade, não é em neurologia, eu fiz uma especialização em neurofuncional e também em geriatria e gerontologia, né? Faço parte da Sociedade Brasileira de Fisioterapia Neurofuncional, que é a Abrafim, e faço a supervisão de estágio em neurologia na UFSC, que é uma disciplina do 10º período, e também a parte de geriatria e gerontologia, com bastante ênfase também em neurogeriatria. Ah, ah. A minha área, de vez em quando, eu também trabalho com alguns fisioterapeutas devido a algumas doenças da boca e da face, como paralisia de Bell's, por exemplo, que a gente tem que fazer fisioterapia intensiva, né, para tentar recuperar. Enfim, muito importante a fisioterapia.
A E fisioterapia também atua, professor, na reabilitação da articulação temporomandibular, nas disfunções dor nas temporomandibular. disfunções. É, Inclusive, eu vou dar uma palestra amanhã sobre dor, as vias, neurológicas da dor, fisiopatologia. sim, sim. Muito importante também. Eu reabilito a boca também com implante, prótese, e a fisioterapia também tem indicado contribuir mais rapidamente para a reabilitação, né? Porque as pessoas perdem a função, além da estética, e tem dificuldade de uma nova oclusão. Então, isso é um pouco difícil, muita gente se morde, e algumas doenças advindas à falta de dente, não é? Como a disfunção temporomandibular mesmo. Mas tem sido muito importante. Mas, professora, o que lhe levou depois da graduação, chegar ao mestrado e ao doutorado? A senhora almejava ser pesquisadora, almejava ser professora já? Isso. Quando eu concluí a minha graduação, na verdade, quando eu cursei a disciplina de neuroanatomia, eu fiquei apaixonada pela área e tomei a decisão de estudar neurociências, a neuroanatomia em profundidade. É tanto que, atualmente, né, eu tenho memorizado todas as vias as vias de transmissão de informação no cérebro, as conexões entre a área pré-frontal e o sistema límbico, as vias de conexão que modulam o movimento voluntário, como os núcleos da base, as conexões que envolvem o córtex cerebral, né, o córtex motor com o cerebelo e os núcleos da base. Enfim, foi uma área que eu me apaixonei, me dediquei, profundamente, gosto muito dessa área, é, que é a neurociências. Perfeitamente. E como foi seu contato com a TDI? Aconteceu assim, eu conheci o professor Marcos Eberlin, eu encontro em Campina Grande, na Paraíba, que é um encontro conhecido a nível de Brasil e do mundo, né? É o maior evento cristão do Brasil, né? Que é o Encontro para a Consciência Cristã. Daí o professor Marcos Eberlin foi dar uma palestra lá, ele foi ministrar uma palestra, e eu tive a oportunidade de conversar com ele pessoalmente no final. Aí a gente trocou, né, o contato de telefone, o WhatsApp, e quando eu fiquei sabendo dos congressos, né, o que já estava no quarto congresso da TDI Brasil, eu fiquei sabendo e fiquei encantada. Aí eu entrei em contato com ele e falei que eu ministrava palestras nessa área. Aí foi quando ele me convidou para fazer parte, né, da Sociedade Brasileira de Design Inteligente e também para ministrar uma palestra no quarto congresso da TDI, que eu falei sobre a homeostase, né, com o foco no mecanismo de absorção de glicose pelas células. Então, foi assim, foi muito legal, e a TDI está crescendo muito, né, no Brasil, e no mundo, os congressos estão cada vez mais fortalecidos, com um número maior de participantes, e a TDI, ela está desenvolvendo aí, não é, em plena atuação no o debate do século, né? Sim, O debate do século, que é evolução ou teoria do design inteligente, né? Porque perfeito. existe também uma diferença entre TDI e criacionismo, né? Mas a TDI, ela defende que, com base nos mecanismos de complexidade da vida, que são vários, então, uma mente inteligente é responsável, né, por trás dessa complexidade existente na vida. Não é possível que eventos tão complexos como são reconhecidos hoje na biologia molecular e celular tenham
surgido através de um processo natural, espontâneo, né? Então, existem sinais de inteligência. Nós somos abarrotados, né, de sinais de inteligência, tanto no universo físico, como no universo biológico. Então, é um campo extremamente amplo, né? Eu me dedico, como sou da área da saúde, né, à compreensão da complexidade do universo biológico e dos sistemas orgânicos também. Perfeitamente. Professora, de que forma a TDI se conecta com a sua formação científica? Como é que a senhora consegue identificar? É, totalmente, né? Porque, assim, eu fiz o doutorado na área de biologia molecular, né? Eu investiguei 6 genes da via de regeneração muscular, quer dizer, prováveis genes da via de regeneração muscular. 4 deles eu já tinha certeza, né, que se expressava durante o processo de regeneração muscular. E investiguei isso usando 3 comprimentos de laser de baixa potência, com análise de expressão gênica com brancha de DNA. Então, apesar de ser fisioterapeuta, eu acabei adentrando pelo campo da biologia molecular, né? E a neurociências também, que é fundamental para várias áreas da fisioterapia, né? Então, tanto o conhecimento na área de biologia molecular, como de neurociências, está totalmente conectado com a fisioterapia, porque para a gente exercer a profissão de fisioterapia de uma forma segura, nós precisamos adentrar nas profundezas do conhecimento, né? Por exemplo, eu trato com a reabilitação de pacientes com doença de Parkinson, com sequela de AVC, pacientes com doença de Alzheimer e outras doenças neurodegenerativas do sistema nervoso, que se nós não compreendermos os mecanismos de funcionamento normal e fisiopatológico do sistema nervoso, nós não vamos poder atuar de uma forma segura com esses pacientes, fazendo decisões, tomando decisões corretas em relação aos procedimentos terapêuticos que venham resultar na sua recuperação funcional. Perfeitamente. Então, Professora, assim, totalmente conectado às áreas, né, da sim, ciência. perfeitamente, com TDI, né? Professora, o tema da nossa entrevista hoje é célula, um problema para a evolução. Vamos começar a sua apresentação? Olá, pessoal. Vocês que estão assistindo esse podcast Conexão Diálogo, nós queremos pedir para vocês que estão gostando do conteúdo que é feito com muito profissionalismo, muita capacidade, se inscreva, dê o seu gostei ou não gostei e comente também. Isso é muito importante para nós. Depois que você fizer isso, continue assistindo o nosso conteúdo. Um grande abraço. Bom dia novamente. Então, vamos acompanhar nessa aula sobre o assunto sobre célula e DNA, evidências de design inteligente. Então, eu já gostaria de iniciar aqui falando um pouco sobre a célula, né? Então, a célula ela é delimitada externamente por uma membrana, entre a membrana plasmática e o núcleo tem o citoplasma. No citoplasma, que é constituído tipo por um líquido meio que gelatinoso, então tem as organelas subcelulares, que aqui nós visualizamos várias, como as mitocôndrias, complexo de Golgi, os centríolos, aqui ao redor do núcleo o retículo endoplasmático rugoso e próximo ao retículo endoplasmático rugoso, o retículo endoplasmático liso. O complexo de Golgi, ele fica bem próximo ao retículo endoplasmático
rugoso e consiste em um sistema de endomembranas. E o núcleo da célula é considerado o cérebro da célula. Aqui nós estamos visualizando uma célula eucarionte. E por que o núcleo ele é considerado o cérebro da célula? Porque no interior dele contém o DNA. E o DNA, ele regula toda a funcionalidade da célula e do nosso corpo. Nós aprendemos, e quem faz parte da área da saúde, que quem comanda o nosso corpo, o macro do nosso corpo, é o sistema nervoso. Mas eu costumo pensar que, na verdade, quem comanda o nosso corpo é a célula, não é? Porque todas as informações que são necessárias para a construção da estrutura do nosso corpo, tanto morfológica como relacionada com o funcionamento do nosso corpo, vem de informações contidas no DNA. Então, o DNA é essa molécula incrível, com um formato em hélice, ela tem uma estrutura que essa parte externa, ela tem um posicionamento que antiparalelo, que um lado vai no sentido 3 linhas 5 linha, e o outro lado 5 linha e 3 linha, é antiparalelo. Desculpa, um é 3 linhas 5 linha e o outro é 5 linha 3 linha. Então, nessa parte interna aqui, existem as bases nitrogenadas, que 2 são púricas, que é a adenina e guanina, e as outras pirimídicas, que é citosina e timina. No RNA, no lugar da timina, existe a uracila. Então, a estrutura do DNA, nós vamos compreender melhor nos slides adiante, certo? Então, nós vamos compreender algumas estruturas celulares com base nos pilares da TDI, que são, né, atualmente, a complexidade irredutível, a antevidência, o ajuste fino e a informação aperiódica funcional. Esses são os pilares básicos da TDI. Então, que vem a ser a complexidade irredutível? Nós estamos visualizando aqui nessa imagem ao lado o flagelo bacteriano. Então, isso aqui é uma proteína transmembrana, não é? Que ela é formada por diversos componentes, que também são proteicos, formam um motor molecular magnífico, aqui é a membrana celular, e essa estrutura, o flagelo bacteriano, que permite o deslocamento em alta velocidade das bactérias, é considerado uma estrutura de complexidade irredutível. Por quê? Porque se um componente dessa estrutura proteica for removida por um componente, por exemplo, do rotor, todo o sistema para de funcionar. Então, é impossível que o flagelo bacteriano tenha sido formado no passo a passo, num processo lento, gradual e sucessivo ao longo de milhares de anos. Ou essa estrutura foi feita em um só momento, de uma só vez, com todos os seus componentes funcionais interagindo, ou, de outra forma, seria impossível através de um processo lento, gradual, sucessivo, baseado na seleção natural e em mutações aleatórias, formar uma estrutura de alto nível de complexidade como essa. A antevidência daria uma palestra sobre esse assunto, mas um exemplo, por exemplo,
fisiologia do nosso corpo pode ser ilustrado como o mecanismo dos baroreceptores que existem nas nossas artérias, né? Os baroreceptores aórticos localizados nas artérias aórticas e carotídeas, que é um mecanismo de antevidência que ele detecta quando a pressão arterial fica alta. Então, esse mecanismo, ele é acionado sempre que a pressão arterial, ela fica elevada. Então, esses baroreceptores foram colocados lá, a sua necessidade foi antevista para resolver um possível problema que viesse a acontecer no futuro. É isso que significa antevidência. É você prever soluções antes que os problemas aconteçam. O ajuste fino, ele está muito relacionado com a complexidade do universo e da vida. Então, é usado mais no campo da física, não é? Da astronomia, o ajuste fino do universo, mas também o ajuste fino da vida, das células, é uma abordagem também utilizada nos pilares da TDI. E a informação aperiódica funcional está relacionada com a estrutura do DNA e o seu alto nível de complexidade. Então, como que estruturas complexas poderiam evoluir espontaneamente através de uma evolução química? Então, vamos compreender um pouco o que seria a evolução química. De acordo com a teoria de Miller, né, e Oparin, que é muito conhecida, é uma das teorias da evolução, porque existem várias, né? Então, a atmosfera primitiva seria formada por esses elementos básicos, que seria o metano, a amônia, o hidrogênio e a água no estado de vapor. E esses elementos químicos combinados e associados com descargas elétricas teria provocado uma evolução química e dado origem à primeira célula, o primeiro procarioto. Qual o problema dessa teoria? Porque essa atmosfera rica em hidrogênio, ela seria extremamente ácida. E para uma célula sobreviver no meio ácido é impossível. É tanto que as células procariontes, dentro do processo da homeostase do nosso corpo, elas só funcionam se o pH for normal. Existem algumas áreas do nosso corpo, como no estômago, que não é que pelo processo digestório, o pH é um pouco mais alto, mas existem reações químicas que controlam os mecanismos de pH no plasma sanguíneo, né, no sistema circulatório, para manter esse pH normal, para garantir a sobrevivência celular. O metano e a amônia, né, são moléculas que também não deixariam esse ambiente extremamente tóxico. E pensando na água no estado de vapor, é um problema também para a evolução, porque nós sabemos que o ponto de ebulição da água, né, em vapor, é 100 graus, e a temperatura para manter as nossas células vivas, ela precisa ser mantida em torno de 37 graus. É tanto que no nosso organismo, quando está passando por algum processo inflamatório de infecção e essa temperatura eleva para 38 graus, 39 graus, já é preciso acontecer uma intervenção imediata com medicação antipirética,
porque senão as proteínas começam a desnaturar. Então, uma temperatura de 42 graus já é considerado uma temperatura letal. Então, como que num ambiente agressivo como esse, numa temperatura de 100 graus, estruturas orgânicas vieram formar paredes celulares, vindo da origem às células, sendo que as membranas celulares, ela tem uma constituição de proteínas, né? Ela é uma estrutura fosfolipídica, a membrana, uma bicamada de fosfolipídios, com várias proteínas transmembranas. Aí algumas pessoas falam, mas a primeira célula não tinha um nível de complexidade, era uma protocélula, mas mesmo assim, a célula, ela é uma estrutura que ela é embasada na complexidade irredutível. O fornecimento também de alimentos para essa célula primitiva é um problema para a evolução, porque como que os alimentos eles passariam para o interior da célula sem os mecanismos de transporte, de glicose, por exemplo, que é a molécula primordial para o fornecimento de energia para essa célula. Então, impossível que uma célula tivesse surgido por um mecanismo natural, aleatório, é inviável. Não existe embasamento científico para essa ideia. Então, com base na teoria da evolução, a membrana celular, que é formada, né, como já comentei, por uma bicamada de fosfolipídios, então, que seria essa estrutura aqui, teria sido proveniente de uma micela, de uma auto-organização química, não é? Porque, com base no slide anterior, essa evolução até chegar no eucarioto, primeiro teria acontecido, né, uma suposta evolução química que deu origem aos primeiros polímeros, sendo que para a formação de polímeros precisa de pH, precisa de ligações químicas altamente complexas que dependem de um ambiente também controlado. Então, esses mecanismos orgânicos, eles são quimicamente muito complexos. Então, na época de Charles Darwin, para vocês terem uma ideia, a percepção da célula, o entendimento sobre o que era uma célula, era muito simples, né? Em torno de 1591, ao microscópio óptico, a célula era visualizada assim, uma membrana, provavelmente um líquido aqui no seu interior e um núcleo delimitado, né? Em 1931, era muito simples como a célula era visualizada ao microscópio, né? Então, já era possível visualizar um nucleolo e o núcleo. Então, não existia esse entendimento que nós temos hoje, não é, com o avanço na microscopia eletrônica. Em 1953, foi na época mais ou menos que Charles Darwin construiu a sua teoria, a Rosalind Franklin conseguiu visualizar pela primeira vez, através de difração de raio-x, a existência do DNA. Então, a molécula de DNA, nessa época, os primeiros passos estavam sendo dados em direção à compreensão da sua estrutura morfológica, não se tinha ideia como era, a sua funcionalidade. Então, um conceito bem básico de célula é que ela é uma unidade estrutural, né, a unidade morfológica e fisiológica dos seres vivos. E a célula, ela é considerada uma fábrica que ela é controlada rigorosamente pelo DNA. É uma relação de interdependência.
os diversos subtipos de células, né, que já foram identificadas atualmente na constituição do nosso corpo, é em torno de 10 trilhões de células. Elas dependem funcionalmente dos mecanismos de controle do DNA. Então, o DNA controla totalmente as funções de todos os tipos celulares do nosso corpo, e, ao mesmo tempo, o DNA depende da sua própria autorregulação, que é executada através de sínteses de proteínas. A célula também apresenta no seu citoplasma um citoesqueleto. Esse citoesqueleto, desculpa, ele forma verdadeiras rodovias no citoplasma, e ele é responsável pela forma das nossas células. Vocês imaginem o nosso corpo sem o esqueleto, sem a estrutura óssea. Então, seria impossível, né? A manutenção da forma. Então, da mesma forma, o citoesqueleto, ele mantém a estrutura e o formato da célula. E esse citoesqueleto, ele é formado por filamentos de actina, microtúbulos e filamentos intermediários, formando verdadeiras rodovias, como já foi citado, e em cima dessas rodovias existem proteínas que são nanomotores moleculares, que são as cinesinas, e as dineínas. Aqui é uma proteína fantástica, é um nanomotor molecular que desloca moléculas enormes no sentido do núcleo para a periferia. E as dineínas, que essa estrutura aqui, é um nanomotor molecular também, desloca moléculas da periferia em direção ao núcleo. Então, nós estamos abarrotados de nanomotores moleculares como esses, que começaram a ser descobertos no final do século XX. Então, como que uma proteína como essa foi formada por um processo espontâneo? É simplesmente impossível. Aqui está uma imagem, né, da nossa membrana plasmática bicamada fosfolipídica, com uma estrutura hidrofóbica e hidrofóbica no centro e hidrofílica na sua superfície externa, é uma bicamada que seria o meio extracelular e aqui o intracelular. Então, existem diversas proteínas transmembrana, complexos proteicos, canais iônicos, as aquaporinas, que permitem o transporte da água de uma forma altamente controlada, através de filtros de prótons, né, que são quebrados para permitir que a água passe molécula por molécula. Caso contrário, a célula não sofreria um aumento do volume muito grande e não sobreviveria. Então, nós temos várias proteínas transmembranas, como os GLUT4, que são responsáveis pelo transporte de glicose do meio extracelular para o intracelular, canais como proteína G. Então, isso aqui daria uma aula, né, sobre a fisiologia da membrana celular, que é algo sensacional, algo fantástico. Uma estrutura como essa, para se autoformar, em decorrência de um mecanismo evolutivo, precisaria da eternidade para uma estrutura tão perfeita, tão complexa, com tantos detalhes, que exercem os mecanismos de controle de tudo que deve entrar na célula, porque ela apresenta uma função de permeabilidade seletiva,
Então, controla exatamente na quantidade certa o que deve entrar na célula e o que deve sair da célula. É uma estrutura de alta complexidade funcional. Então, vamos entrar agora no assunto DNA. Então, o DNA é uma molécula fascinante, né? Localizada no interior do núcleo das nossas células. Aqui seria o nucleolo. Nucleolo é uma estrutura que é responsável pela formação dos ribossomos, e os ribossomos fazem parte da maquinaria de síntese proteica, são localizados dispersos no citoplasma das nossas células e também no retículo endoplasmático rugoso. O núcleo das nossas células apresentam esses poros, cuja função é a saída da molécula de RNA mensageiro, que é sintetizado a partir do DNA no processo de transcrição. Então, a molécula de DNA é conhecida como a molécula da hereditariedade. Essa molécula, ela tem aproximadamente 2 metros de comprimento e fica compactada em proteínas chamadas histonas no núcleo das nossas células. Então, ela fica dissipada, uma molécula compactada em proteínas chamadas histonas. O DNA apresenta uma capacidade replicativa, ele faz a sua autorreplicação, só que essa autorreplicação também é controlada por proteínas, que nós vamos ver nos próximos slides. Então, surge aquele dilema, o ovo, galinha, né? Porque quem surgiu primeiro foi o DNA ou foram as proteínas? Sendo que a base da biologia molecular é o seguinte: DNA sintetiza RNA e RNA sintetiza proteínas. Então, na época da teoria de Miller, né, que defende que o arranjo aleatório de aminoácidos deu origem às proteínas daquela sopa primordial, é totalmente infundada, porque o que nós temos hoje de conhecimento de biologia molecular, a base do mecanismo é esse: DNA sintetiza RNA e RNA sintetiza proteínas. Existe apenas uma exceção, que envolve a transcriptase reversa, que é a partir de DNA dá origem a um cDNA, mas isso é um caso isolado na biologia molecular, e esse caso isolado não sustentaria as hipóteses evolucionistas baseadas na evolução química. Então, essa molécula de 2 metros de comprimento, ela armazena toda a informação da construção do nosso corpo. Por isso que eu passo sempre essa informação para os meus alunos, que quem comanda o nosso corpo é a célula e não o sistema nervoso, porque todo o sistema nervoso, ele só funciona com base no funcionamento do neurônio, que é um tipo celular controlado pela molécula de DNA. Então, essa é a estrutura do nosso maravilhoso DNA, né? Ele é formado na parte interna pelas bases nitrogenadas, as púricas, que é adenina e guanina, e as pirimídicas, citosina e timina. Ok? As ligações na parte interna são ligações frágeis, formadas por pontes de hidrogênio. Então, a guanina se liga à citosina por 3 pontes de hidrogênio, e a adenina se liga à timina por 2 pontes de hidrogênio. Então, é sempre assim a estrutura, que vai envolver uma base pirimídica com uma base púrica. Na parte interna, essa organização molecular, ela é mais frágil, ela é mais fácil de
de ser rompida quando comparada com a sua estrutura lateral. As estruturas laterais, elas são antiparalelas, como já passei essa informação, ou seja, uma vai no sentido 5 linha a 3 linha, enquanto que o outro lado é no sentido 3 linha, 5 linhas. E essa estrutura lateral, ela é formada por uma açúcar, que é uma pentose, que é a desoxirribose, e um grupamento fosfato. Esse grupamento fosfato, ele se liga ao carbono da pentose através de uma ligação fosfodiéster, que é uma ligação forte, muito forte. Por isso que quando o DNA sofre a abertura no seu processo de autorreplicação, a molécula não se desorganiza, porque se essa estrutura lateral fosse formada por pontes de hidrogênio, não existiria DNA, porque toda a estrutura do DNA seria desorganizada no momento da sua autorreplicação. Então, é sempre importante lembrar que a estrutura interna é formada por pontes de hidrogênio que permitem a ruptura para a sua autorreplicação do DNA, enquanto que a estrutura externa ela é formada por ligações fosfodiéster forte que mantém esse DNA organizado. Então, o DNA, ele é um polímero que é formado pela adição de monômeros. Esses monômeros são denominados nucleotídeos. Então, cada estrutura dessa, que envolve uma pentose, que é a desoxirribose, o grupamento fosfato e uma base nitrogenada, isso é chamado nucleotídeo. E a união de dois ou inúmeros nucleotídeos em cadeia, através de pontes de hidrogênio, formam a estrutura molecular do DNA. Em seguida, quando esse DNA ele é sintetizado, atrações químicas entre moléculas faz com que ele forme essa espiral. Aqui a molécula de RNA só tem uma cadeia, enquanto que o DNA tem duas, e a diferença também é que entre o RNA e o DNA é que uma das bases nitrogenadas é a uracila. Então, no RNA não existe a timina. Então, aqui mostrando mais uma vez a estrutura molecular de um nucleotídeo, o açúcar, o grupamento fosfato e uma base nitrogenada. Então, essa estrutura e função, essa estrutura do DNA fica localizada no núcleo da célula, que é essa estrutura aqui em azul, com os poros, aqui é o nucleolo, e o DNA, ele fica no interior do núcleo da célula, assumindo um formato de cromatina. Apenas na divisão celular, na fase da divisão celular chamada intérfase, é que essa cromatina ela vai ser compactada em vários cromossomos, que são 46 pares de cromossomos na célula somática. E essa imagem aqui ao lado é para mostrar como a molécula de DNA ele fica compactado no interior do núcleo da célula. A compactação é feita por essas proteínas, são 8 grupos de proteínas denominadas de estonas. Então, a estrutura molecular de uma estona é assim. Então, ó, que a estona ela é formada por essas subunidades, H2A, H3, H2B e H4. E aqui seria a fita de DNA que ela fica em volta das proteínas estonas, e ainda o que é mais maravilhoso é que existe um grampo
que prende essa molécula de DNA a esse aglomerado de proteínas que são denominadas de histonas. Então, o DNA envolve o nucleossoma com um padrão definido. Então, são várias proteínas como essa, organizadas nesse padrão definido, cuja função é realizar a compactação do DNA. É algo sensacional, é fantástico. Eu fico impressionada como que profissionais da área da saúde, da área da biologia molecular, defende que mecanismos altamente organizados e finamente construídos como esses tenham sido provenientes de um processo evolutivo. Para um leigo, seguir uma linha de pensamento como essa é até admissível, mas um profissional com conhecimento aprofundado em biologia molecular, na área de ciências de saúde, é inadmissível. Então, o que vem a ser a polimerização? O DNA, ele é sintetizado a partir de uma fita molde, que é uma fita de DNA pré-existente. Então, as bases da fita, né, pré-existente se ligam, que a gente chama a fita molde, né? Ela se liga à fita de DNA que vai ser formada, que é a nova fita. E essa síntese de DNA, ela segue uma regra rigorosíssima da complementariedade, ou seja, onde existe uma adenina, vai se ligar uma timina, e onde existe uma citosina, vai se ligar uma guanina, de forma que a estrutura ela é formada com essa construção molecular. Então, aqui mostrando mais uma vez, então, a síntese de DNA, ela obedece a essa regra de complementariedade. Então, como que nós podemos compreender a replicação do DNA? Então, na replicação do DNA, aqui seria uma fita de DNA. Observem que ela aqui estava, digamos, enrolada, né, em uma espiral. Então, aqui é uma fita e aqui seria uma outra fita. Então, o que que acontece primeiramente? Uma proteína chamada topoisomerase, ela começa a desenrolar essa fita. E, na sequência, uma outra proteína chamada helicase, ela abre a fita do DNA. Observem que a helicase está aqui rompendo as pontes de hidrogênio. Ela rompe as pontes de hidrogênio e abre essa fita. Na medida que essa fita vai sendo aberta, então a DNA primase, que é uma proteína, ela se liga à fita que sofreu a abertura e ela coloca um prime. Na sequência, a DNA polimerase, que é representada por essa enzima, ela vai realizando a síntese do outro segmento da fita de DNA. Então, primeiro acontece a abertura, o prime é inserido e a DNA polimerase é atraída do líquido, né, que existe no núcleo da célula, ela é atraída a partir da informação molecular da inserção do prime e ela vai sintetizando a nova fita, atraindo novos nucleotídeos que vai realizar a complementariedade a partir da informação da fita existente, da fita antiga. Então, esses nucleotídeos aqui, em verde, seriam a nova fita de DNA.
Agora, como essa fita é antiparalela e a síntese acontece sempre e sempre no sentido 5' para o 3', então a outra fita, porque observem que a helicase abriu a fita aqui, então a outra fita ela vai ser sintetizada também, mas com um atraso e também no sentido 5', 3', então a síntese é antiparalela. Então, a DNA polimerase, ela vai também sintetizando de acordo com os primes que vão sendo colocados mais, digamos assim, no passo a passo. Então, coloca um prime, então a DNA polimerase vem, faz a síntese da proteína daquela região, depois ela é removida e outro prime é colocado, e assim sucessivamente. Por isso que essa fita aqui ela é sintetizada de uma forma mais lenta quando comparada com a fita anterior. Então, é um mecanismo altamente complexo. Então, aqui, ó, sentido 3', 5', a outra fita, 5', 3', obedecendo a regra da complementariedade. E é algo interessante também é que esse mecanismo molecular, ele acontece ao longo de toda a fita do DNA ao mesmo tempo. Não, ele vai acontecer nos locais do DNA onde existem genes que precisam ser expressos. Por exemplo, suponhamos que você sofreu um corte. Então, esse mecanismo de sinalização molecular, que vai ser originado a partir da pele do seu corpo, vai levar uma informação para o DNA da célula epitelial, informando que precisa acontecer a síntese de proteínas específicas da pele. Então, esse mecanismo de sinalização molecular, ele vai agir para realizar a abertura da fita de DNA, como está acontecendo aqui, para expor o gene específico que precisa ser expresso para a reconstrução da pele. Então, esse processo de abertura da fita de DNA para expor os genes que são necessários para serem expressos, isso não vai acontecer em toda a fita do DNA, não, vai acontecer apenas em segmentos particulares, em sequências particulares de nucleotídeos que vão resultar na síntese proteica, porque a informação desse gene vai ser conduzida através do RNA mensageiro para o citoplasma da célula, para acontecer a síntese proteica nos ribossomos do retículo endoplasmático rugoso, a partir da informação molecular que é trazida do RNA mensageiro. Então, mas nós estamos falando aqui de replicação DNA. Então, essa fita abre através da helicase, mas também no mecanismo de síntese de proteínas, essa enzima helicase também abre a fita. Então, quando essa fita de DNA ela sofre a separação, que é feita pela helicase, existem enzimas chamadas SSB que mantêm essa fita aberta, porque a tendência dessas fitas é a reaproximação, mas existem enzimas que são proteínas que mantêm essa abertura por um tempo necessário. A abertura da fita se chama forquilha de replicação. Então, na sequência, né, a gente está vendo aqui a helicase abrindo a fita, e observem que essa abertura, ela acontece em vários pontos do DNA, não é apenas em um ponto, então existem várias forquilhas de replicação do DNA,
apenas nos genes ou nas sequências gênicas que precisam ser ativadas para a realização de síntese proteicas específicas. Então, aqui, ó, mostrando a primase, ó, a enzima primase coloca o seu prime, e em seguida a DNA polimerase começa a realizar a síntese da nova fita. Então, aqui, ó, a DNA polimerase, aqui a helicase, ó, abrindo a fita, a DNA polimerase sintetizando a nova fita. Observem que aqui está em azul, então a fita antiga, não é? Ela é conservada e a partir da fita antiga, com base no código daquelas letrinhas, que são as bases nitrogenadas, a DNA polimerase vem sintetizando a nova síntese, que é essa fita vermelha, né? Então, é semiconservativa. A replicação do DNA é semiconservativa, porque conserva a fita antiga e sintetiza uma nova fita. E aqui é a síntese da fita oposta. Então, é um mecanismo extremamente complexo que a DNA, o polimerase, então, na medida que, a partir do momento que a DNA primase coloca os primes, vocês observem que a DNA polimerase, ela vem passando na fita, e no momento que ela encosta na fita, os nucleotídeos, ó, que estão no líquido, que é o líquido é o nucleolinfa, a partir do momento que a DNA polimerase encosta na fita, os nucleotídeos são atraídos e vai acontecendo a síntese da nova fita de DNA. É algo sensacional, é algo fantástico. Aqui, então, nós temos a fita líder e aquela fita que a síntese é atrasada, né? Porque a DNA polimerase ela faz a síntese de um segmento, porque a síntese precisa ser sempre no sentido 5 linhas em 3 linhas, só que essa síntese aqui é contínua e essa aqui é por fragmentos, porque no sentido 5 linhas em 3 linhas, então essa síntese vai ser é, realizada em fragmentos, e esses fragmentos são denominados fragmentos de Okazaki, em homenagem ao seu descobridor. Que após o DNA ser sintetizado, né, então ele é compactado naquelas proteínas chamadas histonas. Então, com base em toda essa complexidade que nós vimos nessa aula, existem muitas outras coisas que precisariam ser explicadas, porque biologia molecular é algo profundamente complexo. Então, eu deixo essa pergunta: é design ou acaso? Design ou o acaso é o grande debate do século. Então, qual linha você pretende aderir? Existe uma mente inteligente que está por trás de toda essa complexidade da vida que já foi descoberta, né, a partir do século XX, início do século XX, e agora em pleno século XXI, ou tudo isso surgiu ao acaso, por um processo natural, espontâneo, aleatório, como foi definido pelo Charles Darwin, com base em mutações aleatórias em um processo de seleção natural, lembrando que as mutações aleatórias são sempre deletérias. Elas reduzem o pool gênico. Então, é impossível. É, o que a gente pode, o que a gente pode falar em termos de ciência é que a microevolução, que ela é mais adequadamente denominada microvariação ou variação gênica,
que é a recombinação do material genético existente dentro da espécie, ela é infraespecífica, isso aí ocorre, isso é mais do que comprovado. Isso aí que é responsável pela biodiversidade, ao contrário, que nós não podemos admitir como hipótese verdadeira ou como uma teoria verdadeira, porque eu nem chamo teoria da evolução, eu denomino hipóteses evolucionistas. Então, o que a gente não, nós não devemos conceber como verdade é a evolução transespecífica, que empobrece o pool gênico, ou seja, que vai além do limite da nossa espécie, que seria o quê? Um urso ser transformado através de mutações aleatórias e ao longo de milhares e milhares de anos em, sei lá, um Baleia. jacaré ou um contrário, entende? Então, esse aprimoramento do material genético nunca aconteceu. Isso aí não tem base científica, não tem fundamento. É tanto que quando a gente estuda os livros de biologia molecular, de biologia celular, de bioquímica, os autores usam essa linguagem, como no livro do Voet, por exemplo, que é o livro de bioquímica, ele usa. Então surgiu. Então, no período da evolução química, surgiram os primeiros polímeros. Depois surgiu o primeiro procarioto. Mas com base em quê? Como isso surgiu? Isso nunca foi provado pela metodologia científica e nem vai ser, porque não existe como você reproduzir isso em laboratório. Então, a evolução não pode ser considerado como teoria científica. Então, era essa informação que eu gostaria de deixar. Eu me posiciono ao lado do design inteligente, que uma mente inteligente, ele é responsável pela construção do universo e da vida. Era esse recado que eu gostaria de deixar para, nesse momento dessa palestra. Ok, professora. A senhora não acha que a tal da teoria da evolução deveria ser chamada de ideologia da evolução? Porque está mais ligada à ideia, não a provas, não a Isso. teorias. Isso, do ponto de vista filosófico, sim, uma ideologia, né? E aí existiriam, né, como já existem, diversos posicionamentos, né? Mas seria muito bem colocado se fosse denominada ou hipótese evolucionista, porque a hipótese evolucionista abre uma vertente para um campo de estudo, mas um campo de estudo que, de fato, precisa ser experimentado, né? Precisa passar em laboratório. E ideologia científica, como o senhor colocou, já é um campo bastante questionado, não é, e debatido na área das ciências filosóficas. Perfeito. E a sua conclusão, que é perfeita, concluindo que existe sempre um design, pela complexidade da vida, sempre existe um design de muito poder e vontade, né? O design tem que ter poder e vontade para executar o desejo dele. Como Isso. é que a senhora acha, na sua realidade, que a comunidade científica da sua realidade tem reagido a essa teoria, de que existe um design por trás, alguém ou algo que criou toda essa vida? Bom, eu sou professora universitária, né? Todos os meus alunos me conhecem como uma professora que defende a teoria do design inteligente. A teoria do design inteligente, como não faz parte da ementa do curso de fisioterapia, então eu não posso, assim, durante as aulas, estar trazendo um debate, assim, nesse sentido, por não fazer parte da ementa. Mas sempre que possível, quando eu estou
lidando com informações ou passando informações sobre células, sobre DNA, eu sempre passo as informações dentro de um patamar de complexidade e tento, né, despertar os meus alunos em relação a essa nova proposta científica, né, que é a teoria do design inteligente. Procuro sempre apresentar que seria impossível as estruturas como o DNA, o RNA, a maquinaria de síntese proteica, professor, isso daria outra aula. É sensacional. Então, eu procuro sempre mostrar que seria impossível surgir espontaneamente, né, com base no pensamento naturalista, Perfeito, filosófico. perfeito, professora. Olha, eu gostaria que a gente continuasse, mas devido aos nossos tempos, né? Queria lhe agradecer pela sua disponibilidade de horário, de perder até seu almoço quase, mas estarmos aqui conversando dessa importante aula, né? Eu gostaria de que a senhora fizesse suas considerações finais, deixasse assim para os alunos, para as pessoas que estão nos vendo, que orientações a senhora daria sobre as pesquisas da, da, da microbiologia para as pessoas terem ideia de como é essa complexidade da vida e chegar à conclusão que a senhora chegou também. Ok. Então, hoje, né, nós vimos um pouco sobre célula, sobre DNA, um pouco sobre a complexidade da vida, né? O que é mais importante nós retermos dessa aula? A concepção de que a vida é como o professor Marcos Eberle fala, né? A vida é coisa de profissional. Então, nós não devemos, né, simplesmente conceber uma teoria simplesmente por achismo, por achar que ela é a melhor proposta, mas não existe, mesmo sem existir evidência científica, sabe? Então, nós precisamos partir para pensar, aceitar o desafio de sermos honestos e honestas com nós mesmos, aceitarmos o desafio de nos aprofundarmos no conhecimento da biologia molecular, da biologia celular. Quem é da área da saúde, por que não? Eu sou fisioterapeuta, mas eu decidi ser autodidata nessa área. Eu estudo muito essa área da biologia molecular, e tanto que eu concluí agora, né, uma especialização, o primeiro curso de especialização em teoria do design inteligente, e, inclusive, o artigo que eu vou publicar é sobre as vias e as redes neuronais do nosso cérebro, um desafio para a teoria da evolução, né? Então, eu concluí essa especialização, ainda vou defender o meu trabalho recentemente, e durante as disciplinas, as professoras, que eram professoras biólogas, elas perguntavam para mim se eu era bióloga. Então, porque eu tomei a decisão de me aprofundar nesse conhecimento, porque uma vez eu fui desafiada por um aluno, professora, como que a senhora tem doutorado e, e defende o criacionismo. Pronto, aí a partir daí foi a gota d'água que faltava para eu tomar essa decisão. E eu quero deixar aqui esse recado, que vocês possam também se aprofundar no conhecimento, de investigar a fundo as estruturas subcelulares, as estruturas moleculares, os mecanismos moleculares. Se você é dessa área da biologia molecular, ou da área da saúde, ou da química,
Isso é muito importante, porque nós precisamos estar preparados, né, para responder de fato é, qual a razão da nossa decisão. Por que essa decisão científica? Né? Porque é uma decisão científica. Né? Quando eu leio o livro do professor Adalto Lourenço, né, que já partiu, Como Tudo Começou, é um livro de ciências, muito aprofundado. Então, leiam esses livros, leiam os livros que estão sendo lançados pelos defensores da teoria do design inteligente. Participem do congresso. Nós vamos ter, agora, em julho, o sexto congresso da TDI, sensacional, vai ser lá no auditório Rui Barbosa, da Universidade Mackenzie. Participem. E eu tenho certeza que a TDI está aí com os seus termos alargados, né? E nós estamos nesse maravilhoso debate do século, evolução ou TDI? É isso, professor, que eu tenho para as minhas considerações finais. Eu quero agradecer imensamente ao senhor pelo convite, ao canal, né? Conexão, e é isso. Agradeço também às pessoas que irão participar, né, dessa live, em breve, e agradeço a todos os participantes, aos comentários, que com certeza serão muito enriquecedores. Muito obrigada, professor. Professora Olga, nós que agradecemos a sua participação. Aproveitando para pedir para as pessoas se inscreverem no canal, que estiverem vendo, comentando, né? Compartilhando, dizendo se gostaram ou não gostaram, de preferência que gostaram, porque uma aula dessa não pode se dizer que não se gosta, a não ser que a pessoa não compreenda nada, né? Mas ainda assim é o tipo de apresentação, a capacidade da apresentadora, no caso a professora Olga, que se prepara ao longo da vida dela para ser professora, né, e passar esses conhecimentos. Professor, nós queremos lhe agradecer, não é? Um grande abraço para a senhora, deixar aberto para novos convites, para a senhora nos passar os seus conhecimentos, tá bom? A gente Para mim vai se será um prazer, contactando, ou professor. nós agradecemos também. Assim que estiver pronto, nós vamos editar e mandar, tá bom? E fique na paz aí em Aracaju, tá? Vamos almoçar, né? E parabéns pela sua filha, o sucesso dela também, que Deus lhe abençoe ao longo da sua vida, tá bom? A gente se encontra no sexto congresso. Um grande abraço, professora, para a senhora. Um grande Tchau. abraço. Grande Tchau. abraço. Tchau. A Wiki Telecom, maior operadora do Maranhão, com mais de 35 mil quilômetros de rede, oferece serviços com condições exclusivas para clientes empresariais e provedores ISP. A Wiki possui a tecnologia DWDM em toda a sua rede, possibilitando o fornecimento de velocidades acima de 100 GB em canais independentes com a menor latência, proteção anti-DDoS e redundância. Wiki Telecom, conectando os maiores provedores de norte a sul do Brasil. 98 99122 7918. Olá pessoal, eu sou Vitória Ribeiro e estou hoje no Céu Dental, um dos patrocinadores do podcast Conexão Diálogo. O Céu Dental é um centro odontológico especializado em atendimentos e serviços de qualidade. Já tem mais de 40 anos de mercado e está hoje localizado no Renascença, no edifício Office Tower. O Céu Dental oferece serviços como próteses totais, implantes dentários e muito mais, sempre com profissionais experientes e tecnologia moderna. Quer agendar uma consulta ou fazer uma avaliação? Basta entrar em contato através do número 98 32 21 4174.
Informação, entretenimento, cultura, negócios, saúde, educação e fé. No ar, Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Céu Dental, centro especializado em atendimento odontológico com qualidade e excelência. Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED. CB2Go, o sabor especial do café mineiro, na melhor cafeteria de São Luís. Realização S23 Produções. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso.